Professor Glauber, numa época em que até no futebol a inteligência artificial parece querer substituir o humano, que é o caso do assistente de vídeo, né, o VAR, o que uma pessoa precisa saber sobre inteligência artificial para entender um pouco melhor esse assunto, e principalmente no campo da educação? Se a pessoa não tem a mínima ideia sobre o que é inteligência artificial e como ela funciona, né, eu acho que é importante a gente falar algumas poucas coisas aqui, para ser bem objetivo para o público leigo, né, que são as seguintes coisas. Estas inteligências artificiais, na verdade, não são exatamente inteligentes de um ponto de vista humano ou de consciência. Os dados que elas geram são baseados nas informações utilizadas no chamado treinamento destas IA. Ou seja, tem que pensar que é como se fosse um completador de texto. O ChatGPT, por exemplo, é um completador de texto. Ele não tem consciência exatamente do que ele está escrevendo. O usuário tem que saber disso. É diferente do que pesquisar no Google, alguma coisa que ele vai buscar uma informação pura. Essa não, ela vai criar uma informação gerada na associação de milhares ou milhões de palavras, né? Então tem que saber disso. Segunda coisa, o conteúdo que elas geram podem ter erros e acertos. E ela não vai saber o que é certo ou o que é errado, porque ela não tem consciência do que é o certo e o que é errado. Ela pode falar algo sem sentido, ela não vai saber o que é sentido, o que tem sentido. Ela só faz associação de palavras. Se as associações de palavras em geral têm sentido, então em geral vai dar certo. Por isso que a maioria das vezes tem acertos. Mas se tiver erros, aí compete ao usuário filtrar esses erros. Também a gente tem uma palavra que é importante para o público leigo saber, que chama prompt. O prompt é o que você digita para ela, o texto que você digita, porque normalmente é assim que você interage com a inteligência artificial, com o texto. E além disso, algumas inteligências artificiais suportam outras entradas, tipo com áudio ou imagem e outros arquivos de texto também. Também tem uma coisa importante que tem que ser considerada, que é o seguinte, que tem cada inteligência artificial, imagina que está instalada num servidor tal, uma inteligência artificial, um servidor gigantesco, já para dizer de início, né? Essa inteligência artificial pode ser diferente de uma outra que está instalada em outro servidor. Por exemplo, a do ChatGPT-4, ela é uma inteligência artificial. Então o que ela tem? Ela foi treinada numa quantidade de dados. Então tem uma quantidade de dados lá, bilhões de dados que foi treinado. Tem uma janela de contexto, ou seja, que tamanho, quanto de texto ela consegue processar naquele raciocínio que ela vai usar naquele momento, né? Naquela forma de montar os dados que ela vai colocar. E outra coisa é a quantidade de textos que ela pode gerar para você ou que pode receber de você. Então isso tudo influencia. Então, por exemplo, se você quiser fazer um texto gigantesco, falar, escreva faz um prompt assim, escreva um romance de, sei lá, 500.000 palavras. Ele não vai conseguir fazer, por enquanto, pelo menos, não vai conseguir fazer isso, porque está muito grande essa janela de contexto. Ele vai até se perder, mesmo que você fizesse romance por partes. Faça o primeiro capítulo, faça o segundo, faça o terceiro. Quando chegar no último capítulo, ele já não vai mais lembrar exatamente do primeiro, então pode ser que ele comece a fazer uma coisa que não tem nada a ver, porque ele não tem uma janela de contexto. Então, o usuário tem que saber disso também. Basicamente, essas são as coisas fundamentais. Bom, mas para quem ainda não se aventurou por nenhuma inteligência artificial, é melhor você entrar em alguma, por exemplo, no ChatGPT, criar um cadastro lá e utilizar para entender o que a gente está falando. Professor Glauber, quando se fala IA, né, inteligência artificial, as pessoas logo pensam em ChatGPT. Mas eu fui estudar, inclusive com o texto que você preparou, que o mundo é muito mais vasto das inteligências artificiais. O que você diria para alguém que quer saber que mundo é esse das inteligências artificiais? Bem, primeiro tem que entender que essa
ideia de inteligência artificial se popularizou agora para o público em geral, mas para quem é da área da computação, isso já é um conceito trabalhado há muitas décadas, né? E é um conceito bem amplo. Até muitos questionam se esse é um nome adequado, né? Mas de qualquer forma é um conceito bem amplo que envolve anteriormente um conhecimento profundo de computação, matemática, estatística, essas áreas assim, dessas ciências específicas que foram utilizadas para gerar isso que a gente chama hoje de inteligência artificial, que o público em geral usa como o ChatGPT. Então, para saber profundamente, realmente tem que ser da área de computação. Você tem que adentrar nesse mundo e estudar um monte de disciplinas anteriores, né, para você conseguir entender. Mas e para o usuário? Para o usuário, o que ele tem? Primeiro ele tem só que entender essa lógica geral para saber onde que ele está pisando, né? E tem várias aplicações, vamos dizer, que estão visíveis agora, assim, para o usuário utilizar. Porque antes ficava de fundo, por exemplo, o mesmo ChatGPT, você pode, se você tem uma empresa, você tem um software, alguma coisa, você pode usar ele de fundo para realizar as ações daquele software. E aí o usuário nem vai saber exatamente que ele está usando a inteligência artificial, mas ele só vai ver que o software está fazendo executando aquela tarefa. Mas ele pode, vamos dizer, o usuário final, né, usando na prática a inteligência artificial, por exemplo, ele pode ter inteligências artificiais, essas generativas que a gente chama para gerar textos como o ChatGPT, e tem muitas outras que geram textos e que analisam textos, que interagem com a gente com textos, né? Tem outras que interagem com imagem, mesmo o ChatGPT ou, por exemplo, o Bing. Você pode colocar uma imagem e ele analisar essa imagem e ele comentar sobre aquela imagem. Também você pode gerar imagens com inteligências artificiais. Tem algumas que são específicas para isso, mas a cada dia surgem mais e eventualmente algumas podem deixar de existir, né? São serviços porque tem um custo, né, computacional que as empresas que fornecem isso, serviço, eles arcam ou ganham para isso. Então tem toda essa dinâmica que um produto pode subir, iniciar e depois ser descontinuado. Tem também algumas que geram áudio, por exemplo, você digita um texto e ela gera um áudio natural, como se fosse alguém falando, vamos dizer, um locutor falando. Então, essa é uma forma bem prática do usuário leigo em computação utilizar, né? Outra é gerando música também. É possível gerar música com essas inteligências artificiais, que você coloca alguns parâmetros lá, alguns dados, e ela gera uma música, um áudio no caso, baseado nisso. Então tem essas possibilidades. E em cada uma delas eu preciso saber o que eu vou perguntar, o que eu vou questionar, o que eu vou querer saber. Você, por exemplo, que é músico, você vai fazer pedidos para gerar uma música que eu não sei fazer. Eu posso fazer pedidos para gerar um conceito, por exemplo, de filosofia, de teologia, nos quais eu sou formado, né, que você pode não ter atingido aquela capacidade de fazer aquelas perguntas. Então nunca vai dispensar o profissional competente, né? O profissional, quanto mais competente ele for, mais ele extrairá frutos da inteligência artificial. Não é isso? Sim, com certeza. Por isso que também a gente pensou nesse nosso material didático, né? Nessa nossa disciplina, nesse nosso componente curricular, pensando em suprir um pouco essa lacuna, né? Que é entender esses pressupostos de funcionamento da inteligência artificial, para a pessoa, inclusive, saber o que ela tem que saber, né? Para poder fazer isso. Por exemplo, um exemplo, eu vejo algumas inteligências artificiais generativas de imagem e que tem um monte de conceitos de imagem que eu desconheço.
Então, para eu ter algo personalizado do jeito que eu quero, eu tenho que saber esses conceitos, eu tenho que entender